E hoje é dia do índio, um cidadão brasileiro que tem direito a votar e ser votado. Nas eleições municipais de 2016, foram mais de 1.700 candidatos indígenas. A questão indígena é sempre uma questão sensível porque ela envolve a liberdade de um povo, de pessoas que estavam aqui antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses, pelos europeus em geral. O índio, ele tem a sua cultura, ele tem os seus costumes que, pela Constituição, eles têm que ser preservados, eles têm que ser garantida essa liberdade que se dá a quem aqui já estava. Hoje são cerca de 1 milhão de índios, mas eram 5 milhões lá em 1500, na época do descobrimento. Apesar dos séculos, só com a Constituição de 88, os direitos civis e políticos, de fato, foram garantidos. Nas regras anteriores, regras constitucionais, estavam excluídos como eleitores, não podia se alistar eleitor quem não se expressasse na língua nacional. Com a Constituição de 1988, acabou essa restrição. Qualquer pessoa com mais de 16 pode ser eleitor e qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade tem que ser eleitor. Então, nessa situação, é que se acabou qualquer restrição ao alistamento do indígena. Uma resolução do TSE de 2001 tornou o voto obrigatório para índios alfabetizados e facultativo para os que vivem isolados. E a Justiça Eleitoral faz uma travessia pelas matas do país para garantir o direito de todos à escolha de um representante. Uma zona eleitoral, ela abrange uma determinada região onde estarão algumas aldeias, certo? Então, aquele contingente de eleitores ele vai ser distribuído em seções, que são os locais de votação, que de preferência estarão sempre o mais próximo possível de algumas comunidades. Os mesários são da própria comunidade, treinados para o trabalho. A estimativa é de que 85 mil eleitores votem em seções localizadas nas aldeias. A gente votou lá dentro da aldeia. Dentro da aldeia, né, tem uma escola lá, nós temos uma seção lá que a gente vota lá. Nós somos eleitores, né? Na minha comunidade, todos nós votamos. Dentro da nossa comunidade, quando está na época da eleição, da política, eles mandam a urna para dentro da aldeia mesmo. Como o índio faz para ter um título de eleitor? Do mesmo jeito que qualquer outro brasileiro, mas respeitando as particularidades. Para fazer o alistamento, normalmente você pode levar sua certidão de nascimento, a sua carteira de identidade. O indígena que tiver esses documentos, lógico, poderá se alistar com esse documento. Se ele não tiver, ele terá, com certeza, um documento emitido pela FUNAI, dizendo, inclusive, da condição dele como indígena. E, com base nisso, ele obtém o título de eleitor. Índios são eleitores e também candidatos. A plenitude dos direitos políticos inclui tanto a capacidade de votar, ser eleitor, como a capacidade de ser votado, ser candidato. Nas eleições municipais de 2016, foram 1.715 candidatos indígenas, 648 na região norte, 411 no nordeste, 284 no centro-oeste, 208 no sudeste e 114 no sul. Hoje a gente tem algumas lideranças, né, que são políticos, que são lideranças representando a comunidade, né? Então isso é bom. As dificuldades de localização, as diferenças de língua, costumes, são superadas pela vontade de votar e ser votado. Nós indígenas sentíamos muita discriminação na cidade na hora da votação, né, até a hora da chegada, a hora da saída. Então foi um meio que as pessoas fizeram documento, né, dialogaram lá dentro do município com o pessoal da Justiça Eleitoral, né, foi pedido. A gente conquistou isso. E para falar sobre o direito dos índios, nós recebemos aqui no estúdio o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, Adelar Kopinskis. Boa tarde para o senhor, obrigada pela participação aqui conosco. Eu queria que o senhor começasse falando sobre a Constituição Federal e as leis que garantem direitos aos índios, né? Quais os principais pontos? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse programa. Os direitos indígenas vêm de longa data, desde a Carta Régia de 1680, quando Portugal definiu que os
que as áreas indígenas deveriam ser preservadas. Porém, ganharam proeminência ou maior abrangência com a Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela reconheceu aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas. A Constituição também definiu que o usufruto sobre essas terras é exclusivo das populações indígenas e que essas terras não podem ser negociadas, não são objeto de negociação. Mais que isso, a Constituição definiu que eventuais títulos incidentes em terras indígenas são nulos e não têm eficácia jurídica nenhuma. Então, a Constituição trabalhou de forma assim muito proeminente e alguns juristas, e assim eu entendo, que essa significa a Constituição do Índio. Agora, nós temos uma série de problemas ainda em relação à população indígena do ponto de vista legal, porque agora, até estamos comemorando agora 518 anos de descobrimento do Brasil. Nesse período todo, até hoje, algumas questões elas estão um pouco embaçadas, não são muito definidas. Por exemplo, a questão da imputabilidade penal e, embora possam ser eleitos e também votar, existe aquela questão dessa possibilidade de ser imputado ou não. Isso reflete no direito penal, no direito eleitoral, inclusive. Como é que está essa situação? A Constituição ela não aceitou essa divisão entre imputáveis e inimputáveis. Exatamente. Ainda existem divergência ou até interpretações equivocadas, no meu entendimento, sobre o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio é a Lei 6.001 de 1973. Ele foi elaborado no regime anterior. Então, tem várias questões, ele ainda está em vigor, mas tem várias questões que não foram recepcionadas pela Constituição de 88, como a tutela indígena, né? Antes de 88, os indígenas não podiam ter patrimônio, não podiam registrar patrimônio, não podiam ingressar em juízo, e uma série de outros, e eram considerados tutelados. E também o Estatuto do Índio prevê a integração do índio à sociedade envolvente. Esse princípio também caiu, porque hoje o índio tem direito de ser índio, não há mais divisão entre índios isolados, índios em processo de isolamento, ou índios integrados, por exemplo. Mas ainda existem interpretações dos tribunais, que no meu entendimento volto a insistir que é equivocada, no sentido de dizer que tem índios que já são integrados porque têm carteira de motorista ou têm título de eleitor. Agora vamos falar de conquistas no Dia do Índio. Cotas em universidades, o senhor considera um avanço? As cotas nas universidades foi a porta de entrada para as populações indígenas. Hoje o Brasil tem, as universidades estão abertas, principalmente para os cursos de educação, a formação de professores que depois vão dar aula nas aldeias. Isso é uma conquista histórica importante a ser mantida, mas tem dificuldades, Nem sempre os índios conseguem recursos para permanecer nas universidades. Além disso, os índios hoje estão estudando direito, há muitos advogados indígenas, estão estudando medicina, engenharia, e foi através dessa política de cotas. Eu considero ainda que falta muito, Eu acho que um próximo passo, o Brasil, os povos indígenas, as organizações indígenas deveriam pensar em uma universidade indígena. Infelizmente, o nosso tempo é curto. O senhor falou dos índios no direito, inclusive, uma advogada fez a sustentação oral aqui, Cadu? Exato. No julgamento Raposa Serra do Sol. Os avanços continuem devagarzinho, a gente chega lá, Exatamente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, doutor.